aceito ver respondida. Tinha duas questões. São duas questões, mais a resposta, uma curiosidade, para perceber bem aquilo que acabei de ouvir. A primeira tem a ver com, para interpretar melhor exatamente aquilo que acabei de ouvir, se davam, porque estão as duas ligadas ao IAC, e de certa maneira o projeto que foi apresentado. Esta apresentação não teve muito a ver com a violência escolar, teve a ver com o envolvimento da origem à violência escolar. E é para aí que já agora queria dar, já percebo perfeitamente, queria aproveitar. Mas para perceber melhor, se me dava uma ideia do volume de crianças que foram intervencionadas desde 79 em projetos deste tipo, o número total. 89 foi a outra coisa. 89. Ou se mudava nos últimos 5 anos, só para ter uma ideia. E qual a distribuição geográfica? Essa era a primeira. Houve 50 escolas, neste momento, com gabinetes. Esses gabinetes são permanentes ou não são permanentes? E quantas crianças, só para ter uma ideia, quantas crianças e a sua distribuição geográfica? A segunda questão é se o fizeram ou se têm previsto, e já agora direcionando ao tema central, porque é para aí que vai, não é? Se têm previsto a disseminação de ferramentas de apoio ao cerne da questão, ao cerne operacional, não digo estratégico é a questão social, o operacional da questão que é a própria escola. Portanto, hoje em dia temos que pensar cada vez mais na unidade de escola como centro desta questão de violência escolar. Não é? A escola, tudo se encaminha, neste momento, estrategicamente, a escola tem que ser responsável. E neste momento o que eu vejo são os diretores, em linguagem moderna, os diretores, as direções da escola, com poucas ferramentas e pouca formação para encarar este problema. Não estão, de forma alguma, preparados para lidar com o problema. Colocando-se a questão, em concreto, da violência, em concreto, eles lidam com uma ferramenta que é básica, que é o bom senso. E uma preparação básica, razoável, que tem a ver com o seu percurso profissional. Mas ferramentas específicas, formação específica, para lidar com o assunto, não. Ok? Portanto, era estas duas questões. Interpretar melhor e se têm previsto, digamos, fornecer, com a experiência que têm, disseminar os resultados dos nossos projetos através de ferramentas que sejam úteis a quem dirige a coisa. Pois. Quer dizer, o projeto da mediação escolar não existe assim há tanto tempo, não é? É mais recente. O projeto da mediação escolar surgiu, de facto, para dar resposta à questão do abandono, do excesso e da violência, mas é mais recente. E nenhuma de nós está... Esse funciona junto do SOS. Mais com pessoas da área da psicologia. É uma equipe dentro da escola. Tem um protocolo com o Ministério da Educação. As próprias escolas é que propõem. Exatamente, e as próprias escolas propõem. E há que aparece aqui apenas como mediador e ajuda a implementar mas é a perspectiva da formação para que depois haja continuidade e as próprias escolas é que dão continuidade e agarram. E nós fazemos só a parte da supervisão e acompanhamento. Nós promovemos a criação e a formação dos mediadores são jovens também, e alguns recém-licenciados, que são os animadores de pátio, como se chamam, portanto, para gerir as agressividades, mesmo violência nos intervalos, gestão de violência e de conflitos com os professores, entre pares. E este é um projeto que nasce dentro da escola, e a sua vida é dentro da escola, mas faz muito trabalho dentro da comunidade. Faz a ligação com as famílias, o acompanhamento. Quase um projeto social, mais do que escolar, na perspectiva da gestão dos conflitos. Que é outra, ou seja, o IAC tem várias respostas nesta área. Não é o mesmo, não é a mesma resposta deste Educar e Formar. Este Educar e Formar é para aqueles jovens que têm a ver com a violência. Porquê? Porque são jovens que, por questões de violência, já saíram, é o limite.
A mediação é um bocadinho ainda na prevenção, é para resolver antes da fuga, antes do corte da escola. E este é para aqueles em que não se conseguiu gerir na escola, não se conseguiu retê-los e saíram, mas também por questões de violência desde a família, entre eles e na relação de conflito com os professores e entre pares também. Este projeto é mais na perspectiva, como dizia muito bem, dos instrumentos alternativos para gerir e lidar com este tipo de situações. Como nós, por exemplo, aquelas dinâmicas que podem parecer brincadeiras, não são, tem por detrás uma grelha muito complexa de análise de competências para trabalhar de competências várias, desde a assertividade, as lideranças, são vários tipos de competências que se conseguem trabalhar, que os ajudam a lidar, a melhorar os níveis de comunicação. Muitas vezes passa simplesmente pela ausência de treino de níveis de comunicação entre eles e os outros, para ajudar a lidar com as tais frustrações e a tolerância que não têm, portanto, para lidar com a questão da autoestima, e isto no fundo são algumas técnicas que nós utilizamos para gerir a violência dos miúdos em contextos variados, para a resolução do conflito, para a assertividade, trabalhar muito a competência da assertividade e o autocontrole, porque aqui é a grande falha destes miúdos. E temos também este recurso ao lúdico como uma ferramenta apenas que nos facilita a promover a mudança, desde coisinhas muito simples como o teatro, o role-play, a mudança de papéis, a troca de papéis, o teatro de intervenção, fazemos muito com eles, o teatro fórum e o teatro de intervenção, em que eles conseguem trabalhar através deste instrumento da arte toda a parte das suas frustrações e das suas vivências e dos problemas. É quase um instrumento terapêutico para estes miúdos e da revelação das verdadeiras causas. E também a parte da prática do desporto. Também tem-nos ajudado muito a gerir isto. Em relação aos professores, é uma realidade. Muitas vezes vêm-se abraços, e são os nossos parceiros privilegiados, vêm-se abraços com as situações, é-lhes apontado o dedo, têm que cumprir programas, têm que cumprir prazos e não conseguem ter espaço para aplicar este tipo de projetos alternativos. Nós, enquanto IAC, a nível nacional, temos-nos disponibilizado a dar ações de sensibilização. Promovemos tanto para professores como e diretores, tanto para toda a comunidade escolar, como também para os alunos, numa perspectiva de desmistificar, lidar com isto. Tem sido um bocado o nosso trabalho paralelo. Para além de o fazer diretamente, temos sempre e temos colaborado com N escolas nesse sentido, só numa perspectiva de partilhar instrumentos e medidas alternativas e divulgar estas boas práticas na perspectiva da transferibilidade destes modelos. Relativamente ao número, nós não falamos em números de facto. O projeto RUA, em termos globais, em relação aos GAFs eu não tenho agora os dados, mas temos 50 escolas em que funcionam. Saem, mas já não sempre por volta das 50. Eu já sei a dois encontros de GAFs. Mas o número concreto é sempre depois. Mas há relatórios, eu é que não tenho os dados números. Em relação às crianças, mas podemos mandar para a Civilis. Neste balanço, crianças mesmo de rua, nos primeiros 4 anos, nós tivemos 600 crianças da rua. Foi um número bastante expressivo, porque aí, naquela altura, não se fazia realmente nada. Preferíamos, tanto os políticos como os técnicos de intervenção e contra nós falamos, preferíamos fingir que não existia. Porque era mais fácil. Até passávamos de lado. Enquanto estavam a dormir na grande do meio, para não vermos o que é que se estava a passar ali. Neste momento, os números são diferentes, porque nós, como fazemos uma intervenção comunitária nos bairros e, ao mesmo tempo, por ano, nós apoiamos cerca de 8, 9 bairros com cerca de 3.000 habitantes, em que a percentagem de jovens é muito elevada, é muito difícil fazer uma contabilização, até porque nós fazemos uma intervenção aberta à comunidade, em regime aberto, não é como a ATL, que eu tenho a lotação de X ou é aberto, quantos mais vierem, quanto mais conseguimos abranger, melhor.
Mas, relativamente à outra parte mais cirúrgica da intervenção, que são as fugas sinalizadas, nós temos cerca de uma centena de crianças que são sinalizadas e apoiadas sistematicamente pela nossa equipe por ano,